Leandro do canal Leomática e eu vou gravar uma aula para vocês hoje sobre fatoração, tá bom? É o último tipo de fatoração que a gente encontra na escola, tá? Em provas, tá bom? A fatoração está ligada ao produto notável e hoje eu vou fatorar o trinômio de segundo grau, tá? Eu já tenho essas aulas gravadas aqui, assiste na sequência, por favor. Aí eu coloquei aqui o trinômio de segundo grau, que lembra a equação de segundo grau. Ax elevado a 2 mais bx mais c. Se eu igualar aqui a zero, vira uma equação. Como eu não igualei aqui a nada, é uma expressão, tá bom? Aí, esse trinômio de segundo grau, se eu fatorar ele vira isso aqui, ó. Esse A aqui é esse A mesmo. Esse X aqui é o X. Esse X' e esse X' é a raiz da equação de segundo grau, que a gente encontra usando essa fórmula aqui, que é a fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Lembrando que o delta vale B2 menos 4AC. Tem até uma aula de equação de segundo grau. É só digitar Leomática e equação de segundo grau. Só que hoje eu vou fatorar. Vou pegar o trinômio, né, ou a equação e vou fatorar, tá? Eu peguei um exemplo aqui, ó. X elevado a 2 menos 5x mais 6. Se eu pegar essa equação aqui e resolver ela usando o delta, eu vou encontrar como resposta x' igual a 2 e x' igual a 3, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Esse 2 é esse x', esse 3 é esse x'. E o A aqui vale 1, ó, porque o A é quem está com x2. Então eu vou substituir, vai ficar 1 que multiplica x menos o x' que é 2, que multiplica x menos o x' que é 3. Então eu acabei de fatorar. Esse 1 de colocar aquele imaginário, né? Se eu multiplicar esse binômio vezes esse binômio, que automaticamente eu vou encontrar o quê? Esse trinômio aqui, tá certo? Então se eu igualar isso aqui a zero, vira uma equação, dá na mesma, tá? Então agora eu vou ensinar para vocês um macete, e eu não vou resolver usando a equação de segundo grau, eu vou resolver usando o método japonês. Tem até uma aula aí também que chama Leomática, o método Japão. É um método que eu aprendi que você acha essas raízes aqui já sai fatorado assim, tá bom? Então nós vamos fazer isso agora pra gente fechar a aula. Eu trouxe esse exemplo aqui pra gente, o mesmo exemplo, né? Só que eu não vou usar agora a equação de segundo grau. Eu vou usar o método japonês, tá bom? Então aqui eu tenho um imaginário, né? E aqui eu tenho 6. Então você vai pegar sempre o número que está aqui, que é o A, e vai pensar em dois números que multiplicado dá o número que está aqui. 1 vezes 1 é igual a 1. Como tem um 6 aqui, eu vou pensar numa multiplicação também que vai dar 6. Então eu vou pensar no 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Só que menos 2 vezes menos 3 também dá 6 positivo. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu multiplicar cruzada aqui, ó, essa soma multiplicada tem que dar um número que está aqui no meio. 1 vezes 2 negativo é menos 2. 1 vezes 3 negativo é menos 3. Menos 2 menos 3 é menos 5, é o número que está aqui no meio. Então está fatorado. Então o que eu vou fazer agora? Quem está aqui é o x. Então aqui eu já tenho x menos 2. Quem está aqui é o x. Então aqui eu tenho x menos 3. Então está fatorado, tá vendo? X elevado a 2 menos 9x mais 14. Isso é um trinômio de segundo grau, não é? Então se ele tiver raízes exatas, né? Para ficar mais simples, que eu estou explicando, vai voltar esse caso aqui. Então eu posso usar o delta, mas eu vou usar o método japonês. Aqui tem o número 1, não tem? Então qual o número que eu multiplico 2 vezes que dá 1? 1 vezes 1 é igual a 1. Qual o número que eu multiplico 2 vezes que dá 14? 2 e 7, porque 2 vezes 7 é 14. Você podia questionar também assim. 1 vezes 14 também dá 14. Sim, mas eu já estou fazendo 2 vezes 7, porque na hora que eu multiplicar cruzado, essa soma tem que dar 9, né? E o 9 tem que ser negativo, então eu vou pôr menos aqui e menos aqui. Menos com menos é mais 14. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, né? 2 negativo vezes 1 é 2, negativo. 1 vezes 7 negativo é 7 negativo. Esse 7 com esse 2 negativo dá um 9 negativo, que é o menos 2, menos 7. Então está fatorado. Então, qual que são as respostas? Quem está com 1 aqui é o x, menos 2 já sai fatorado. É como se estivesse usando essa fórmula aqui. E quem está com x aqui é o 1, então vai ficar x menos 7. Está fatorado. Letra B. X elevado a 2 menos x menos 6, né? O que eu vou fazer? Ou eu uso delta, né? Que é aquela fórmula de Bhaskara, tá? Que vai demorar mais. Ou eu uso o método japonês, que é o que eu vou usar. Qual o número que é o A? É 1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Qual o número que eu multiplico, né, os dois números que dá 6? Negativo. Então, pode ser, por exemplo, 2, né? E 3. Só que um deles aqui tem que ser negativo, porque 2 vezes menos 3 é menos 6. Agora, vamos multiplicar cruzado. Quanto que é 2 vezes 1? É 2.
Quanto que é 3 negativo vezes 1? É menos 3. Quanto que é 2 menos 3? Menos 1. É o menos 1 que está aqui no meio, não é menos 1x? Então tá certo. Então a fatoração já está pronta. Quem está aqui do lado esquerdo é o x. Então x mais 2, que multiplica, quem está aqui com 1 é o x, menos 3. Letra C. X elevado a 2 menos 6x mais 8. Isso é um trinômio de segundo grau, porque o expoente do x vale 2, tá? Então eu vou pensar o seguinte, o número que está aqui é 1, não é? Então 1 vezes 1 é igual a 1. Qual o número que eu multiplico duas vezes que dá 8? Vai ser 2 e 4, né? 2 vezes 4 é igual a 8. Tá bom? Só que eu tenho que pensar o seguinte, esse 2 aqui negativo e esse 4 negativo dá 8 positivo. Por que eu pus um negativo aqui? Porque quando eu multiplicar cruzado, 2 negativo vezes 1 é menos 2. 1 vezes menos 4 é menos 4. E essa soma aqui tem que dar menos 6. Se não der menos 6, tá errado. Eu tenho que configurar outra forma de fazer dar 8 aqui o produto, tá? Por exemplo, 1 vezes 8 é 8. Só que aqui no caso encaixou 2 e 4. Tá bom? Então qual que é a fatoração? Quem tá aqui é o x menos 2, que multiplica. Quem tá aqui do lado esquerdo é o x com 1, né? Menos 4. Tenho 2x elevado a 2 mais 5x menos 3. É um trinômio de segundo grau por causa do 2 aqui que está no expoente do x. Só que agora quem está com x aqui, o a, é 2. Então eu não posso fazer 1 vezes 1 mais. Eu vou fazer 2 e 1. Porque 2 vezes 1 é igual a 2, tá? Qual o número que eu multiplico duas vezes que dá 3, por exemplo? Vai ser 1 e 3, né? Porque 1 vezes 3 é 3. Só que tem um negativo aqui, não tem? Então eu vou ter que colocar o seguinte. Eu vou ter que colocar um menos, por exemplo, aqui. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Agora vamos multiplicar cruzado. Quanto que é menos 1 vezes 1? Menos 1. Quanto que é 2 vezes 3? Dá 6. Quanto que é menos 1 mais 6? Dá 5 positivo. E é o que está aqui no meio, ó. Então essa fatoração está correta. Quem está com no lado esquerdo aqui com 2 é o x. Então aqui eu já tenho a primeira parte. Vai ser 2x menos 1. Quem está aqui com o x, então vai ficar x mais 3. Eu acho esse método japonês muito interessante. Se você não entender, como eu te falei, você usa a equação de segundo grau, tá? Vai perder tempo. Mas se você treinar, você resolve com segundos, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Eu acabei, então, de gravar com vocês, tá? As 7 aulas de fatoração, tá bom? E assiste elas na sequência, fazendo seu resumo, tá? Para você ativar sua memória de longo prazo. E eu queria agradecer vocês por mais uma aula, tá? E até a próxima!